além de advogado, tu é também pesquisador em psicologia social. Então, conversando com intelectuais judeus, a gente sempre ouve falar sobre a manipulação do medo, né, como uma forma de coerção sionista. O que tu poderia comentar para a gente a esse respeito? Bom, essa manipulação do medo que é apresentada pelos mais diversos intelectuais judeus a partir do que o sionismo faz, né, do porquê que a ideologia sionista faz, se dá em vários âmbitos, né? A gente não consegue estabelecer de uma forma generalista porque ele vai ter uma abordagem para cada tipo de grupo no qual ele vai estar trabalhando. Então, em primeiro lugar, você tem a ideia do medo que é causado para os judeus da diáspora, né? Os judeus que não vivem em Israel. Então, você tem essa lógica de que Israel é o único lugar onde eles podem estar protegidos, de que eles não devem se assimilar, que eles não devem pertencer a outras nacionalidades, a outras culturas, que eles não devem se sentir em casa. E a lógica, né, acaba causando um efeito que é: se Israel é o único lugar seguro para todos os judeus, então os judeus não estarão seguros em mais lugar nenhum. E isso é uma coisa que é estabelecida e é ensinada para esses judeus desde a infância, nos seus contextos familiares, âmbitos religiosos, de educação também judaica, nos institutos onde eles vão e por aí vai. Então isso é uma coisa que é muito colocada. Mas não somente neles, isso também é colocado com relação à população israelense. E como é que a população israelense encara essa perspectiva do medo? Justamente nessa ideia de que eles estão ali sempre com aquele perigo iminente, e esse perigo iminente está naqueles terroristas, nos vizinhos árabes, supostamente que querem eliminá-los da face da terra, e nisso, né, há a construção, né, de uma opinião pública dentro de Israel, de que qualquer coisa que Israel faça estará justificada em virtude desse medo que é imposto à população. E isso inclui a ativação, por exemplo, do domo de ferro, que é o sistema de mísseis, né, em situações na qual ele nem sequer está defendendo a população israelense de qualquer míssil que tenha sido lançado, simplesmente para construir a ideia de que eles estão em constante ataque. Por eles estarem em constante ataque, você precisa de uma militarização daquela sociedade para que possa enfrentar, assim, os perigos, as pessoas que não querem que essas pessoas existam, que os judeus sejam eliminados e por aí vai. E isso também se insere no âmbito ainda maior, quando a gente está falando na opinião pública global. Israel é falsamente colocado pela mídia ocidental, pelas potências imperialistas, como uma barreira para o avanço do terrorismo, uma barreira entre a barbárie e a civilização ocidental, uma barreira entre o islamismo e o cristianismo, dentre outros. E isso fortalece também estereótipos sociais acerca do povo árabe, estereótipos religiosos acerca dos muçulmanos. E nesse sentido, né, o sionismo se aproveita muito disso para se colocar como necessário para a população global, para a população israelense e para a população judaica em diáspora em geral. Então, a gente vê, né, que existe essa ferramenta mesmo de manipulação do medo por parte dos sionistas nesse sentido, e isso é muito perigoso, isso sempre tem que ser combatido. Pessoal, vocês que estão acompanhando aí o nosso programa nessa edição de hoje, deixem aí seu like, compartilhem aí o nosso conteúdo e diga aí de onde vocês estão assistindo o programa, de que cidade, de que estado e de que país. Vamos lá, nos apoie. Também eu peço também apoio, né, em relação para você mandar aquele Pix para a gente, é muito importante aí para a sustentabilidade do nosso programa. Tiago, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Você pode expor como é que foi a tese da defesa da diplomata Cláudia Assaf, ela que é tão militante nessa causa palestina? Por favor. Com certeza. E, inclusive, eu acredito que esse seja um dos principais motivos para que eu esteja aqui, porque tanto eu quanto a Cláudia, no momento em que nós nos conhecemos, estávamos relacionados com o ativismo palestino e tínhamos ideais muito parecidos acerca de como que ele deveria ser colocado no Brasil e como que os entraves, né, com relação a esse ativismo deveriam ser enfrentados, tanto juridicamente quanto através dos mais diversos mecanismos, como a exposição nas redes sociais e jornais e por aí vai. A Cláudia, ela
não era uma pessoa ativista, ela se tornou diante de toda a barbárie que ela via. Ela é uma diplomata especialista no Oriente Médio, que atuou no Oriente Médio durante mais de 20 anos, cuja tese, né, que ela defendeu ao final do curso no Instituto Rio Branco foi sobre a questão palestina, e ver tudo que se seguiu em relação ao que Israel fez após o 7 de outubro com a população da faixa de Gaza fez com que, para ela, né, aquilo ali bastasse para que ela começasse a expor, né, a opinião dela como diplomata. Nesse sentido, ela foi atacada por mais diversas frentes, né? Um grupo de pessoas a denunciou falando que ela, como diplomata, não poderia falar sobre aquilo. Mas houve um parecer da própria Comissão de Ética do Ministério das Relações Exteriores, também conhecido como Itamaraty, que defendeu o direito dela à opinião, em especial por ela sempre fazer a ressalva de que não está falando em nome do Itamaraty, mas sim como cidadã. E isso foi uma das coisas que mais nos baseou no sentido de pessoas que as atacaram em relação a essa condição de diplomata dela. Mas também existem outras perspectivas super importantes que têm que ser levantadas. A Confederação Israelita do Brasil, né, a CONIB, ela decidiu fazer uma notícia-crime contra a Cláudia, a acusando de antissemitismo, em razão das suas críticas, né, e posturas contra o Estado de Israel, contra o terrorismo de colonos sionistas na Cisjordânia ocupada, dentre outras posições que ela colocou. E nisso, né, é importante sempre ressaltar que antissemitismo no Brasil é considerado crime de racismo, isso desde o entendimento do STF, logo no início dos anos 2000, acerca do tema, e, portanto, ela foi acusada de racismo pela Confederação Israelita do Brasil. É interessante que as argumentações utilizadas, né, sempre vinham no ideal, né, numa ideia de que as críticas ao Estado de Israel são críticas feitas em razão de Israel ser um etnoestado judeu. E uma das coisas que eu sempre falo é: você não tem que prestar atenção na palavra judeu, no termo etnoestado judeu, você tem que prestar atenção no termo etnoestado. E o etnoestado é que é o principal problema, e o etnoestado que era criticado por Cláudia, sempre foi criticado por ela. E é interessante, né, que a gente sempre desenvolveu essa diferenciação do sionismo e do semitismo, que é fundamental, embora a Confederação Israelita do Brasil e outras entidades sionistas tentem forçar, né, uma ideia de que sionismo e semitismo são iguais, que o sionismo seja algo intrínseco à religiosidade ou à cultura do povo judeu, que é uma coisa que a gente sempre defende que não é, e a realidade material nos mostra que não é, até porque nós temos vários judeus que exibem um posicionamento contrário a isso. E, diante dessa perspectiva, é interessante falar que o próprio Ministério Público Federal, naquele momento, emitiu parecer falando que a CONIB tinha, né, por intuito, calar a Cláudia através do braço forte e excepcional do direito penal. E isso é uma coisa que até nos surpreendeu, porque o Ministério Público, em geral, tem uma postura mais conservadora. Mas isso foi muito útil, porque pouco tempo depois, André Lache, o presidente da organização Stand With Us, ele é um ex-militar israelense, que é presidente de uma sucursal de uma organização não governamental americana que atua no Brasil para fazer lobby pró-Israel. Ele decidiu acusar a Cláudia do crime de injúria e falou que ela estava sendo antissemita também por mencionar que ele poderia, né, naquele dado momento, estar atuando como um soldado, né, infiltrado em solo brasileiro, um soldado estrangeiro infiltrado em solo brasileiro. E aí ele recorreu, naquele determinado momento, a definições de antissemitismo de uma aliança que a gente chama de Aliança de Memória do Holocausto, IHRA, para acusá-la de antissemitismo. Só que a Cláudia foi absolvida e o nosso principal ponto, né, na defesa disso era demonstrar que a CONIB possui um verdadeiro histórico de perseguição e de lawfare, ou seja, uma guerra jurídica contra pessoas que se posicionam de alguma maneira crítica ou contra o Estado de Israel, mesmo que não haja fundamentação jurídica de fato para a criminalização dessas pessoas. Então, uma dessas questões principais que a gente fazia nessa tese era justamente mostrar que existia um lawfare que
identificava críticas às políticas israelenses contra o povo palestino e contra o antissemitismo, e que elas não possuíam base fática no nosso ordenamento jurídico, possuindo apenas validação em definições que não são validadas pela nossa Constituição, que não são validadas pela justiça, pelo direito internacional. Então, isso é fundamental também de ser sempre colocado. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de agradecer a Adri Gomes pelo superchat, né? E sim, Israel está atacando a Síria neste momento, né? E muitos civis estão sendo mortos. A sede de sangue da cadela sionista, fascista, não tem limites. Ela precisa atacar, ela precisa matar gente inocente, ela precisa perseguir, infelizmente. E aí vem esse lawfare para calar a boca da gente. Como é que eu vou ficar calado quando os números de mártires são 46 mil, o número de crianças é 13 mil, 11 mil soterrados, e aí vai? Não tem como. Não tem como. Quem se cala, né, simplesmente porque eu acho que morreu para a vida. Né? É como se eu tivesse que me calar para o nazismo. Eu não me calaria. Desculpa, mas não me calaria. Mas, Tiago, tu veio também pela indicação do professor Mohammad Hussein, de Florianópolis, ao qual quero mandar um grande abraço, né? Grande militante, né? E indo além da defesa em si, né? Com base na afirmação de falso antissemitismo por parte da ideologia colonial, sionismo, poderíamos exigir direito de resposta nas grandes mídias de comunicação, a começar pela própria Rede Globo? Então, existe de fato uma base, né, factual, em especial que vai falar sobre a ética do jornalismo e que deve ser cobrada, né, com relação a essas questões, principalmente porque a gente, infelizmente, não tem, né, uma exposição de todos os lados, né? Então, do ponto de vista jurídico, existe sim. Ele deveria ser exercido especialmente com relação às entidades de representação do povo palestino ou do povo árabe em geral no Brasil, especialmente quando a gente está falando de situações como, por exemplo, a invasão do Líbano, a invasão da Síria, né? Lembrando que a Síria não está sendo invadida agora, a Síria é invadida desde 67, porque as colinas de Golã são território sírio ocupado por Israel desde 1967, e eles nunca deixaram, né, de ocupar aquela região. E é importante levar isso em consideração, inclusive porque as pessoas falam muito de Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental, e acabam se esquecendo também que Israel atualmente, né, está ali num território sírio ocupado ilegalmente. É importante sempre deixar isso em consideração. Mas existe, né, essa necessidade do direito de resposta, ele pode ser exigido judicialmente por parte de entidades de representação palestina, tais como a Ibraspal, tal como a FEPAL, mas, né, no contexto do poder judiciário que nós temos atualmente, né, é muito difícil esperar que haja uma decisão favorável nesse sentido. E, inclusive, uma das questões, né, e das principais críticas que a Cláudia Saffi fazia com relação ao André Lage é que ele sempre é convidado para falar nesses veículos, né, de comunicação, e ele é colocado como mero especialista no Oriente Médio, ele é colocado como cientista político, ele não é apresentado como soldado israelense, ele não é apresentado como presidente da sucursal de uma ONG que recebe dinheiro, recebe milhões de Israel, ele não é apresentado dessa maneira, né? Tiago, então, eu só gostaria de fazer uma pergunta, desculpa. Onde o André Lage nasceu? O André Lage nasceu aqui no Brasil, porém ele é cidadão israelense, foi para Israel com direito de retorno e se tornou soldado israelense lá, atuou no exército de Israel, teve toda a formação acadêmica dele em Israel, volta, né, para o Brasil como presidente da Stella Fuss, que é uma organização sionista ligada com a Liga Antidifamação nos Estados Unidos, é uma organização sionista que tem acordos milionários aí com o governo de Israel, e o André Lage volta para o Brasil trazendo isso tudo, ele vai para Israel de vez em sempre, chama o Brasil de anão diplomático, né, ataca sim. o brasileiro chamou o Brasil de anão diplomático, muito brasileiro. Serviu o exército brasileiro? Não, ele serviu o exército de Israel. Exército de Israel. Ele serviu o exército de Israel.
Ele não chegou a servir aqui no Brasil, não. Né? E o que é algo que até me assusta, né? Um brasileiro nato ir servir no exército de outra nação. Mas eu até evito falar sobre isso, porque aí eles vão recorrer a uma definição ridícula da IHRA, que é a Aliança de Memória do Holocausto, que fala que se eu questionar, né, esse fato dele ter ido servir numa pátria na qual ele não nasceu, isso quer dizer que eu estou questionando a lealdade de todos os judeus, enfim. Esse argumento que ele corria perigo aqui no Brasil? Ele corria perigo no Brasil? O André Last, nas ruas, ele corria perigo? Então, durante o momento que nós tivemos audiência de instrução e julgamento com a Cláudia, tá? Ele falou que, por conta da Cláudia, as pessoas estavam ameaçando bater nele na rua, que as pessoas estavam chamando ele de lobo em pele de cordeiro, porque essa era a expressão utilizada por ela para descrevê-lo, que chamavam ele de agente infiltrado. E aí eu fiquei pensando muito, né? Interessante que você traz isso, mas não tem nenhum boletim de ocorrência, né? Com relação a uma situação de agressão, que seria algo gravíssimo, mas, ao mesmo tempo, você decidiu acionar o Poder Judiciário contra uma diplomata simplesmente porque ela te chamou de lobo em pele de cordeiro, né? E não é à toa, né, que a Cláudia foi absolvida, né? Claro que teve um trabalho todo nesse sentido, toda uma mobilização, né, de testemunhas, inclusive da testemunha que ensejou a Cláudia a gravar aquele vídeo, que é o Christopher Rocha. Ele é pós-graduando na Universidade Federal do Amazonas, e o que tinha objetivado, né, a Cláudia gravar esse vídeo era uma situação na Universidade Federal do Amazonas, na qual o André Lage tinha sido chamado para fazer uma defesa de Israel, para fazer uma propaganda de alguma coisa de Israel, e aí alguns manifestantes pacíficos entraram lá com bandeiras palestinas. Em um dado momento, o André desce do palco, arranca violentamente a bandeira palestina que estava na mão do Christopher, que era esse manifestante, e amassa essa bandeira palestina e manda todo mundo embora, né? Manda os estudantes da universidade ir embora. E uma pessoa que se diz pró-palestina, que amassa uma bandeira palestina, é uma coisa que, para a gente, né, denotava ali uma grande contradição. Isso, inclusive, foi a principal motivação para que a Cláudia gravasse esse vídeo. E o Christopher foi convidado, né, como testemunha para falar sobre esse caso, e aí ele discorreu sobre várias outras coisas, inclusive sobre agressões que foram feitas, né, pelos sionistas ali que estavam junto com o André, contra ele, contra os outros estudantes, né, e a gente consegue observar também, assim, né, através não só disso, mas também de um vídeo que saiu do André na parada LGBT, mandando todo mundo derrubar a bandeira palestina que o menino estava segurando, tirando foto de um garoto, brigando com ele, xingando ele, enfim. A gente consegue perceber que o André, ele modificou, tá, a postura pública dele ao longo dos anos para que ele parecesse mais moderado, para que ele conseguisse alçar determinados espaços que antes ele não conseguia. Então, se o André Lage antes focava na Jovem Pan, que era o principal veículo que dava atenção para ele, agora ele consegue inserção na Globo News graças a essa postura de moderado que ele fabricou, né, para conseguir participar dos debates. Eu tinha uma perguntinha curtinha, Tiago, se o Bruno me permite. Uma pergunta curtinha. Por ter dupla nacionalidade, ele pode fazer a opção de serviço militar? No caso, ele optou por Israel, é isso? Ele não serviu aqui no Brasil as Forças Armadas Brasileiras? Não, ele não serviu às Forças Armadas Brasileiras, ele serviu às Forças Armadas de Israel. Não há crime nisso, não há ilegalidade nisso, né? Mas, inegavelmente, aí isso denota, né, uma pessoa que sempre maior por Israel, né? Pró-Israel. E isso não quer dizer, assim, né, que a gente defenda qualquer tipo de censura ou que ele seja impedido de estar nos espaços, né? O que a gente sempre defende é que ele não seja apresentado como uma pessoa neutra e que haja o direito do contraditório nos espaços onde ele estiver. Porque não é possível, né, que uma pessoa que serviu no exército de Israel vai ser chamado para falar num determinado espaço sem qualquer tipo de contraposição e sem que seja apresentada como aquilo que ela realmente é. Eu acho que esse que é o problema principal. Tá bem. Gente, eu vou... Obrigado, Thiago. Boa noite, bem-vindo. Antes da pergunta para o Thiago, só queria trazer alguns elementos, né? Esse fato na Federal do Amazonas foi, creio eu, outubro de 2023.
logo na sequência, uma das meninas foi agredida. Oi, fala, Thiago. Então, na verdade, aconteceram duas situações, tá? Na Universidade Federal do Amazonas. Teve essa que eu tô falando da situação da bandeira, que foi em 2018, tá? Ah, não. 23 também. Depois, quando ele volta para a Federal do Amazonas em 2023, obviamente esses alunos vão protestar, porque ele tinha feito o que fez em 2018. O aluno que teve a bandeira arrancada em 2018 e 2023 é preso numa situação completamente arbitrária. E, enfim. Ele entrou com a isso. escolta da Polícia Federal e o órgão do reitor de prender quem impedisse o ato. Na semana seguinte, na época eu estava ainda fazendo lives pelo Monitor do Oriente Médio, tentou fazer uma live com uma das estudantes, estava lá organizando. Ela era até do DCE da UFAM também. E tu vê a diferença da capacidade cibernética. Na live foi derrubado através da sabotagem eletrônica. É um fato muito interessante esse, porque já era governo Lula 3 e a superintendência PF no Amazonas dispôs o seu pessoal para acompanhá-lo, por ordem da reitoria. Tá vendo? Oi, Santiago, só calma, a intervenção já te passo com uma pergunta. Só queria trazer esse elemento aqui pra gente. Uhum. Esse camarada pode falar na Globo, mas o editor do Jornal Nacional é o William Bonner. William Bonamé, ele é filho de libanês. A comentarista de política é Júlia do Ailib. Não é Júlia Moretti, é Júlia do Ailib. O comentarista internacional é Gustavo Chakra, tá? Não é Gustavo das Cores. Se não fosse a bunda molice, a trairagem de parte da colônia, nada disso teria acontecido. E até um senador que se comporta bem, tá? Até um senador que se comporta bem, de origem palestina do Amazonas, poderia tranquilamente ter colocado um oficial do seu gabinete para acompanhar o ato e impedir se a Polícia Federal fizesse aquilo. Então, acredito eu que a gente aprender algo com o inimigo é se organizar primeiro e reclamar depois. Porque a gente sabe que o sionismo é sionista. Tiago, queria voltar aqui para a pergunta, desculpa o microeditorial, que aí é uma pergunta de base legal. A Aliança Internacional contra o Holocausto, essa IHRA, na sigla em inglês, talvez o maior trunfo dela seja tentar associar o sionismo ao antissemitismo. Ela tem, agora me foge a memória, se conhece melhor que eu, tem 12 a 14 pontos fundamentais, e um deles está esse ali. Os demais, se a gente lê desavisado, até assim embaixo. Porque, vergonhosamente, quem propôs também foi o Centro Simão Vicental, que era para ser um lugar sério, passar na vista e virou o que virou. A pergunta é a seguinte, e aí eu queria entender como leigo no aspecto jurídico. Vários governos subnacionais do Brasil, Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo de São Paulo, onde você imaginar, o Governo de Belo Horizonte, o Governo de Minas Gerais, o Governo de Minas, já assinou a adesão a esse protocolo. Até onde eu sei, isso vai ficar no campo do proselitismo, porque é do direito administrativo. Tem chance de sair se aprovado como legislação no Brasil? Olha o tamanho da bancada evangélica. Vou problematizar. Olha o tamanho da bancada evangélica. Que adere ao sionismo por tabela. Não é todo mundo, mas é quase todo mundo. Isso tem chance de virar lei no Brasil? E a pergunta subjacente, aí você fica à vontade, jura que eu não importa mais. E assim sendo, eu sei que o Supremo interpreta, mas é uma interpretação que pode ser referendada pelo Supremo? Fica as perguntas para você, por favor. Então, existem várias questões com relação à aliança, né? Mas a primeira delas que eu gostaria de dizer é que ela é juridicamente não vinculante. E ela não é só juridicamente não vinculante por conta da forma como o Brasil aderiu. Ela é juridicamente não vinculante porque ela não foi criada para ser juridicamente vinculante. E isso, inclusive, está expresso no próprio site da Aliança Internacional de Memória do Holocausto. É importante que isso seja colocado em prática, porque as pessoas muitas vezes questionam, né, sobre como que isso pode ser utilizado dentro do lawfare. E eu falo isso porque o Brasil, em 2021, né, faz a adesão, né, à aliança como membro observador. Existem 35 membros plenos, alguns membros observadores, entre eles o Brasil, né, que faz no contexto de governo Bolsonaro. Mas, quando ele adere, né, essa aliança como membro observador, a intenção do Brasil, naquele momento, é se comprometer
com a memória do Holocausto, com evitar questões relacionadas à distorção ou negacionismo do Holocausto, para falar sobre as discussões sobre genocídio, sobre o próprio antissemitismo, mas isso não significa que ele é obrigado a seguir as definições de antissemitismo da Aliança. E nem pode ser, justamente porque antissemitismo foi tido como racismo aqui no Brasil, e não existe, né, a perspectiva no Brasil de que haja crime sem qualquer lei que preveja que algo é crime. Então, você precisa expressamente, né, cometer aquilo ali que está descrito no tipo penal de racismo contra judeus para que isso seja classificado como antissemitismo e como racismo. Então, você vai ter, né, essa adesão. Então, é governo do Distrito Federal, é governo Zema, é o governo do Eduardo Leite, mais recentemente, Rio de Janeiro, São Paulo, dentre vários outros que vão aderir. O que eu posso dizer é que essa adesão é meramente simbólica, tá? Ela é meramente simbólica, ela não serve de nada. O executivo não tem poder para fazer isso. Isso é de responsabilidade do legislativo, e aí entra a questão, né, principal. Mas, infelizmente, né, a CONIB e várias outras entidades que entram com processos, né, contra pessoas as acusando de antissemitismo utilizam, né, a aliança como se elas já valessem para o ordenamento jurídico brasileiro, ainda que elas não sejam vinculantes juridicamente. E muitas vezes o advogado que vai defender um ativista pró-Palestina não sabe que ela não é vinculante, não consegue fazer essa defesa. O juiz de primeira instância que não tem conhecimento sobre aquilo acaba, né, condenando uma pessoa por racismo por conta dessa definição, dentre outras, tipo a Declaração de Jerusalém ou do Grupo Nexus, dentre outras, né, que não são vinculantes ao nosso ordenamento jurídico. Isso acaba causando um problema. E acaba causando problema justamente porque eu chamo as definições da IHRA de definições de cavalo de Troia. Por que elas são definições de cavalo de Troia? Porque guardam-se, né, definições de antissemitismo que visam única e exclusivamente blindar o Estado de Israel de críticas, dentro de definições de antissemitismo que são válidas acerca do que é ou do que seria o antissemitismo. Então, você tem definições válidas na IRA, e essas definições são definições como responsabilizar todo o povo judeu pelos crimes de Israel, como se todos os judeus fossem culpados, e eu concordo que seja antissemitismo. Fazer negacionismo do Holocausto, eu concordo que seja antissemitismo. Mas aí, no meio dessas definições, e são 11 definições, você vai ter definições que vão estabelecer, por exemplo, que falar que o Estado de Israel é um empreendimento racista é antissemitismo. Nesse sentido, né, você tem uma criminalização do antisionismo. E por que é o perigo disso? Eu tenho uma novidade meio que ruim para falar para vocês. A PUC de São Paulo acaba de aderir, né, no dia de hoje, inclusive, à definição da aliança, né? E isso, né, a depender da maneira como for utilizado, pode servir, inclusive, para que sejam iniciados aí processos administrativos contra antisionistas. Ou seja, a gente pode ter o caso aí de alunos, né, que são jubilados e expulsos por serem antisionistas, né? Então tem esse perigo. Então, partindo para a pergunta, né, em específico sobre o que é essa questão. De fato, pode ter um lobby, né, dentro do Congresso para que seja feito isso, né, e se a gente tem ali um aval do Legislativo, isso já torna tudo mais perigoso com relação à adesão dessas definições. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que exista um controle de constitucionalidade. Eu acredito que a maior parte, né, dos parlamentares de esquerda farão, né, isso, ou pelo menos deveriam fazer isso, e iniciem isso e peçam, né, que o STF descreva, né, que não faz sentido, porque boa parte das condutas, né, que são descritas como antissemitismo, pela definição, são condutas atípicas, ou seja, são condutas, né, que não estão previstas no Código Penal. E se não está prevista no Código Penal, você não pode condenar alguém, você não pode iniciar um processo criminal contra alguém por conta de uma conduta que não está prevista no Código Penal. Mas isso é uma discussão aí que, se vier a acontecer, vai demorar, né? Acredito que na composição atual do STF isso não passaria. Por incrível que pareça, né, a Cláudia tem obtido vitórias no Poder Judiciário, e eu acredito assim que isso denotou para mim até uma perspectiva um pouco mais otimista com relação ao Poder Judiciário, porque eu já esperava outro processo, tendo em vista todo o perfil do Poder Judiciário, tendo em vista, né, qual é o perfil da magistratura, mais conservador, mas, ao mesmo tempo, eu acredito aí que a gente pode ver, tá, nos próximos meses, no próximo ano, uma discussão muito grande sobre isso, e, em especial, se
der tudo errado e a gente tiver, né, um governo federal de direita no futuro. E espero que isso não aconteça. É isso, Thiago. Te agradeço por enquanto. A gente segue aqui com a nossa entrevista. Só antes, dar um recado para o pessoal que nos assiste, de curtir o link dessa transmissão, compartilhar com quem puder e também dar aquela força pelo Pix, que é sindasp@gmail.com. Volta e meia aparece também o QR Code na tela. E lembrando que nós temos agora um perfil no Instagram, que é @Oriente Médio em Revista. Também dei aquela força seguindo a página, curtindo as nossas postagens. Mas, Thiago, agora, falando sobre religião, como que tu vê em relação à influência das classes baixas do país em relação às lideranças evangélicas e essa adesão de forma crítica ao sionismo, né? Como que isso acontece? Como que a gente pode evitar? O que tu pode comentar sobre isso? Eu acho que isso acaba entrando num debate também interessante, que é sobre qual que é o perfil do sionismo. Não só aqui no país, mas no mundo, tá? É interessante observar que existem mais sionistas do que existem judeus no mundo. E isso serve, inclusive, para modificar essa ideia das pessoas de que sionismo é sinônimo de judaísmo. Na verdade, eu diria assim que talvez, né, nem 5% dos sionistas no mundo sejam judeus. O sionismo cristão é o mais forte, tá? E é o sionismo que surge com o neopentecostalismo, né? E as igrejas neopentecostais, elas têm uma influência muito grande nisso, porque elas têm uma perspectiva em geral, que é a ideia que Jesus só irá retornar quando, né, o povo judeu estiver reunido em Israel e se converter ao cristianismo. E essas perspectivas, né, acabam, né, sendo passadas para as pessoas que estão nessas igrejas, né, e as igrejas neopentecostais, a gente precisa, né, deixar claro, assim, que elas são igrejas que se envolvem ativamente com a política, e nesse sentido é importante falar que isso vai para além, inclusive, da questão israelo-palestina, vai para outras perspectivas, vai para a agenda conservadora, vai para a bancada evangélica que existe, né, no Congresso. Então, nesse sentido, é importante colocar que essas pessoas, né, acabam fazendo essa adesão, como você disse, à crítica ao sionismo, justamente por entender essa perspectiva de que há um povo escolhido por Deus, e esse povo escolhido por Deus, que pertencia da mesma etnia que Jesus, e esse povo escolhido por Deus tem que se reunir em Israel para que Jesus volte, e que há os inimigos do povo escolhido por Deus, e que a missão desses evangélicos neopentecostais é proteger essas pessoas que são desse povo escolhido por Deus. Então, existem todas essas perspectivas também. Então, infelizmente, assim, isso é uma coisa que, inclusive, acaba, né, influenciando na política, influencia também com relação às pessoas que são eleitas, né, como representantes. Se a gente for falar da pessoa que mais advoga pelo sionismo aqui no Brasil, a gente não vai estar falando de uma pessoa judia. Eu colocaria Carla Zambelli muito à frente, por exemplo, do André Lage ou de qualquer outra pessoa. Eu acho que a gente tem que levar em consideração essas perspectivas, justamente porque essa população, né, ela não é só a crítica com relação ao sionismo. Infelizmente, ela acaba sendo a crítica com relação à política em geral, né? Ela apenas recebe, né, como uma verdadeira esponja as informações que são passadas, né? E esse projeto neopentecostal é um projeto que existe, né, em conformação e em consonância com o projeto sionista. E isso é no mundo todo, né? Inclusive, existe um documentário sobre sionismo cristão, talvez depois eu comente ele aqui, porque eu não lembro o nome dele agora, que fala sobre os movimentos de colonatos, né, na Cisjordânia ocupada, e em dado momento, inclusive, a líder do movimento de colonos da Cisjordânia, que recebe, né, vários evangélicos dos Estados Unidos, evangélicos neopentecostais dos Estados Unidos, lá em Israel, que tem esse sonho de lá batizar no Rio Jordão e por aí vai. Aqui no Brasil isso acontece também, o Malafaia é um dos maiores exemplos, e ela fala sobre essa questão, né, que os judeus são os protagonistas e os cristãos têm que entender que eles são coadjuvantes, e como coadjuvantes eles têm que fazer de tudo para que os judeus permaneçam naquela região e dominem tudo, né, mesmo aquela região da Cisjordânia, que é território palestino ilegalmente ocupado por Israel. É uma loucura, é uma doença. Desculpa, eu vou fazer um comentário, né? Tiago, voltando, antes eu queria pedir que a galera aí desse aquela curtida compartilhando aí o nosso conteúdo. Oi?
Está me ouvindo bem, Tiago? Estou, pode falar. Então, dá para mensurar quantos processos a Cláudia Assaf sofreu por conta do movimento sionista no Brasil? E outro ponto, a gente sabe que no judiciário os tentáculos do sionismo são bem presentes e bem fortes, né? O que você percebeu em relação ao comportamento do Poder Judiciário em relação às ações contra a Cláudia? Dá para perceber isso? Então, eu não tenho acompanhado somente a Cláudia, né? Por isso existem várias perspectivas diferentes com relação ao Poder Judiciário. O que eu posso dizer é que existe uma perspectiva de distância regional também. E quando eu estou falando do Poder Judiciário, eu não vou falar simplesmente com relação à magistratura, eu vou falar até mesmo sobre a atuação do Ministério Público, tá? E eu estou falando isso porque é impressionante como existem várias perspectivas diferentes. O Ministério Público Federal, em Brasília, defendeu o arquivamento da Cláudia de uma denúncia, né, que a CONIB foi feita. Mas, ao mesmo tempo, o Ministério Público Federal de Santa Catarina, né, em Florianópolis, ele está perseguindo a Vanessa Gil, que é uma das principais representantes do movimento BDS, lá em Santa Catarina, simplesmente porque ela compartilhou um vídeo de um israelense que foi chutar a bandeira palestina e ele explodiu. Aí ela comentou, tipo, kkkkkk, rindo por conta disso, e aí ela está sendo acusada de racismo porque ela comentou que o cara, vândalo, chutou uma bandeira e explodiu. Então, assim, e o Ministério Público, né, foi quem nesse caso, decidiu denunciá-la, né? Claro que a gente ainda está nesse processo, não sabe se ela vai ser aceita ou não pelo Poder Judiciário, mas ele tem uma variação regional, essa variação regional depende, né, do nível de conservadorismo do Estado também. Claro que vai depender também do juiz que está nesse caso. Mas aí teve esses casos. Tem uma particularidade com relação aos processos que a Cláudia sofreu, que os autores dos processos contra a Cláudia, em geral, eles utilizam o mesmo patrocinador, e esse patrocinador é o advogado Daniel Bialski. O Daniel Bialski, ele é famoso porque ele foi advogado da Michelle Bolsonaro, no caso das joias, ele é advogado da Carla Zambelli, ele é advogado também do Ricardo Nunes, ele é advogado, assim, só dessa nata, né? E ele é uma das pessoas, né, que também atuou no processo contra o Breno Altman, está atuando nos processos contra o PCO. Então, assim, existem várias perspectivas distintas com relação a isso, mas eu notei que não existe, tá, atualmente no Poder Judiciário, uma consonância, uma unanimidade. Isso até me assustou positivamente, no sentido que, de fato, existem ali juízes, né, magistrados que, por mais que possam ser conservadores, por mais que tenham um perfil elitizado, por mais que sejam de uma classe social, né, mais alta, eles não necessariamente vão cair, né, nessa argumentação sionista. E eu acredito que também a boa argumentação que eu desenvolvi, né, todas as conversas, os atendimentos que eu tive a oportunidade de fazer foram fundamentais também para conseguir a absorção da Cláudia em todos esses aspectos. Certo, obrigado, Fábio Silva. Percebeu, né? É que eu ia comentar antes, né, sobre a questão dos... um recado para os evangélicos, né? O Novo Testamento, que é muito importante ser lido, né? Tem Jesus Cristo como alguém que expandiu para o mundo inteiro, né, a graça de Deus, né? Deus é para todos, não é só para uma parcela da população do planeta, né? E sim, Jesus era palestino, nasceu na Palestina, né? Descendência da Galileia, né? Fugiu os pais, foi nascer em Belém, território palestino hoje ocupado. Bom, dito isso, né, Tiago, né, uma curiosidade. Antes de se aproximar do tema da causa palestina, qual era a sua percepção sobre o tema? E eu gostaria de ampliar um pouquinho a pergunta, né, que hoje Israel ela é considerada pela Human Rights Watch como um país que exerce o apartheid. Eu posso dizer que o sionismo ele é uma forma de racismo? Com certeza pode dizer sim. Era essa a definição que era estabelecida, inclusive, por resolução da ONU.
E é importante colocar isso porque as pessoas falam, mas essa resolução da ONU caiu. Tá, essa resolução da ONU não caiu porque o mundo deixou de considerar ou porque a ONU deixou de considerar o sionismo uma forma de racismo. Ela caiu porque era, né, a condição pela qual Israel estabeleceu que ele conseguiria aceitar os acordos de Oslo. E a gente precisa deixar isso claro sempre, né? Porque Israel estabeleceu condições para que o sionismo deixasse de ser considerado uma forma de racismo. Mas ele é, de fato. E nesse sentido, né, eu acho que primeiro eu vou responder essa questão e depois eu volto para quais eram as minhas perspectivas acerca da causa palestina, do sionismo, do que mudou. Muitas pessoas vão dizer que não, que sionismo não é racismo, vão dizer que sionismo é a mera desejo pela autodeterminação judaica em sua terra ancestral, e blá, 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 e por aí vai. Mas qual que é a importância de refutar esse argumento? É quando você vai estudar o que foi a história, né, do sionismo. Quando a gente vai estudar sobre o Congresso Sionista, o primeiro Congresso Sionista, no final do século XIX, quando você vai estudar sobre aquele que é o pai do sionismo, que não é o Herzl, é o Nathan Birnbaum, que era um judeu que morreu anti-sionista, ele que criou a palavra sionista, e as pessoas não sabem disso, né? Mas o Herzl se torna ali o principal guru intelectual do sionismo, porque o criador da palavra morre, né, como judeu anti-sionista, por motivos religiosos. Mas o Herzl, a gente tem que entender que ele era um darwinista social, né? E, para quem não sabe, o darwinismo social era uma teoria, né, racista, pseudocientífica, que existiu, né, no século XIX, também no início do século XX. Infelizmente, aí acaba sendo propagada por movimentos supremacistas que existem no momento atual, que justificavam, né, a dominação neocolonial, que justificavam a dominação dos europeus e dos povos brancos com relação a outros povos, que eram considerados incivilizados, porque o darwinismo social estabelecia que existiam raças humanas superiores às outras. E Theodor Herzl, que é o pai, né, considerado o guru intelectual principal do sionismo, era o darwinista social. Ele se alia, né, com Cecil Rhodes, e Cecil Rhodes é um dos principais, eu vou dizer aqui uma palavra feia, estupradores da África mesmo. Ele estabelece, né, um sistema colonial na África do Sul, né? Ele era um dos principais amigos, né, do Herzl, e o Herzl estabelecia, né, que era a função dos judeus, que para ele não eram mais orientais, eram ocidentais, ou seja, era o próprio Herzl que falava isso, levar a civilização para aquilo que eles chamavam de povos bárbaros do Oriente Médio. Então, o sionismo nasce nesse contexto, e é importante colocar. O sionismo, né, desenvolve uma mentira de que era nada mais, nada menos do que entregar uma terra sem povo para um povo sem terra, porque eles realmente entendiam que os palestinos não eram povo, né? Então, existem essas perspectivas também. Congelou? Acho que congelou. O Thiago deu uma congelada? Não perdeu embalo? Deu uma congelada. Oi, gente. Ele citou o Cecil Rhodes, que é o Rhodes, que é um dos organizadores da colonização e invasão britânica na África do Sul, ou no sul da África. Esse camarada é tão importante que ele vai organizar um outro estado racista chamado de Rodésia, em homenagem a ele, que era um empreendimento colonial. A Rodésia, ela ficou mundialmente conhecida numa música do Bob Marley que ele fez em homenagem aos combatentes rodesianos. A Rodésia é o atual Zimbábue. E foi talvez depois, antes da África do Sul, o último grande esforço de luta anticolonial. E aí sim, a gente pode falar que houve um esforço da diáspora africana para derrubar o regime de apartheid na Rodésia, que era, obviamente, mantido também pela África do Sul, pela Shell, pela Texaco, pelas importantes cadeias petrolíferas que operavam ali no Índico. A Rodésia foi muito apoiada por Israel, assim como a África do Sul também. Todo mundo pergunta isso. Por que a África do Sul é pioneira e baluarte no combate ao sionismo? Por que ela declara apartheid do Estado de Israel, Estado sionista na Palestina? Porque nos piores momentos do Congresso Nacional Africano, as redes da OLP operavam junto com as redes do CNA na Europa.
Várias lideranças do Congresso Sul-Africano sobreviveram aos atentados da inteligência sul-africana porque foram protegidas por Fidain palestino. É por isso. Então, quem recebeu ajuda em luta não esquece de jeito nenhum. E aí, por mais complicado que seja o governo do CNA, aceita a privatização, fez aliança com o que não presta, assumiu uma economia neoliberal, Mandela cedeu à pressão do capitalismo branco, fez tudo que você vai imaginar. Mas nesse plano da solidariedade internacional, o CNA ainda opera com a mentalidade de terceiro mundo, de terceira posição de proteção nacional. Esse reconhecimento eu preciso fazer. Eu entrei só para complementar, porque ele citou um camarada, não sei se eu vou dizer, que ele é tão nefasto quanto o pior governo do apartheid sul-africano. E não é à toa que ele era unicarne com Kessel e com os colonialistas da Palestina. Desculpa o longo comentário. Ótimo, Bruno. Muito obrigada pela conclusão. Gente, em função do tempo, né? Infelizmente, o nosso convidado caiu, a imagem dele congelou, a internet tem dessas coisas. Mas vou pedir as considerações finais de vocês para a gente poder fechar. Mohamed, André, Bruno. Eu acho que o Tiago tá na sala para entrar, não é isso, Alan? Ele voltou, ele está avisando aqui no chat. Cadê ele? Querem fazendo as últimas considerações enquanto a gente aguarda ele retornar? Sim, vou fazer. Essa troca de prisioneiros que não aconteceu. Foi libertado, né, os reféns lá de Israel e os reféns palestinos, 620, foi adiado. Né? A imagem que chocou o seu Bibi foi o beijo na testa, né, de um dos reféns, né, na testa de um dos combatentes do Hamas. E isso chocou completamente. Alguns também eles alegam que esse espetáculo ele não é bom, ele não é bom para Israel, na verdade, né? Mas ele mostra toda a força do Hamas, toda a força da resistência palestina. E uma das coisas que eu quero ler, porque eles falam que os reféns, né, estão magros, os reféns palestinos também estavam magros. E tem uma coisa, né? Segundo o jornal Israel Hayom, né, falando sobre Sinwar, ele estava 3 dias, né, 72 horas antes de sua morte, ele não tinha comido nada. Né? A informação reforça a denúncia de que Israel usa a fome como arma de guerra na faixa de Gaza, sem discriminar combatentes ou civis. Além disso, desmente as alegações usadas para reduzir ao mínimo o caso humanitário, de que o Hamas estaria desviando recursos para suas fileiras. O que eu quero dizer com isso? Né? Ninguém comia. Todo mundo passava fome, inclusive os reféns. Então, eles estão voltando magrinhos e separados por culpa também do governo nazi-sionista de Benjamin Netanyahu. Né? Eu espero que Israel volte a cumprir essa devolução dos reféns palestinos. E, para concluir rapidamente, a gente tem um projeto de lançar, né? Aqui está as cufias, né? Projeto de sorteio. Isso aí é uma novidade que a gente vai vir, né? Depois do Carnaval, já que no Carnaval a gente vai estar de folga. É isso aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Tiago? Tiago, conseguiu retornar? Acho que o Tiago não nos escuta, gente. André, Bruno, últimas considerações, por favor. Eu vou rapidinho, passo para o André. Eu fiquei curioso do ataque contra a Síria, porque se houve um ataque contra a Síria, foi o primeiro ou o segundo após a troca de governo e a mudança do regime em Damasco. E aí, de fato, foi ontem, tá? O de agora, a Press TV não deu, a Mayadin não deu, então não sei como é que saiu isso, mas de qualquer maneira, vamos entender que é possível isso tenha acontecido. Muito interessante, muito interessante. Não teve repressão por parte do novo governo sírio de vários protestos em províncias que são constantemente atacadas pelo Estado sionista. Sueida, massiva manifestação contra a ingerência do Estado sionista. Lugares muito tensos, como
as cidades costeiras de Tartus e Latakia, onde tem base aérea e base naval, denunciaram ter penetração de forças sionistas em localidades em povoados vizinhos. As três regiões que houve invasão israelense por terra foram Derá, Quneitra e Sueida. Essas duas, Quneitra é perto de Tartus e Latakia. Eu só posso fazer uma suposição disso, gente, desculpa, entrar num assunto tão delicado. Se teve esse ataque contra a Síria, tão perto de base russa, já tem a ver com os acordos da Ucrânia. Daria para outro programa, tá? Mas eu só posso entender. A Rússia nunca foi atacada diretamente, sempre foi avisada. Esse liberou geral na Síria me chama muita atenção. E para fechar, eu tenho uma péssima notícia já pregressa, tá? Quando o governo do Bashar al-Assad cai por não tinha mais condições de resistir, nem incoerência interna, havia um material bélico ali que Israel destruiu sem reação, que valia mais de 55 bilhões de dólares. Então também fica a mensagem, né? O novo governo sírio não protegeu o parque bélico do governo anterior e agora não tem instrumento possível para reagir ao ataque sionista. Estou tentando ser o mais respeitoso possível. A gente sabe dos problemas da Síria. A posição da região, a posição do eixo da resistência normalizar com o Damasco, de modo a tentar retomar, pelo menos, a luta pelo espaço aéreo sírio. A Síria vem sendo atacada semanalmente, no máximo quinzenalmente, há pelo menos 14 anos, sem parar. E é preciso dar uma resposta para isso. Tá? E a resposta não vem de protestos indignados. A resposta vem de artilharia antiaérea de ação de caça. É isso, obrigado. Desculpa me estender por aqui. Passo para o André, para o Mohamed, para o convidado, para a gente fechar o programa. Obrigado. O André caiu? Bom, eu quero dar um abraço para o Comitê Mineiro de Solidariedade do Povo Palestino. O ano passado estava muito legal. Eu acompanhei o carnaval, eles usavam o adesivo. Foi muito, muito, muito legal. Parabéns, comitê. A ação de vocês foi fantástica, fantástica. Eu senti orgulho desse comitê, realmente, bastante orgulho. E só para voltar ao assunto que eu tinha falado, o beijo na testa do refém no combatente do Hamas mostra que existe possibilidade de paz. Existe a possibilidade de paz. Reconheçam os verdadeiros donos da terra. E aí a coisa ela anda. Um abraço a todos. Tiago, nos escuta agora? Escuto, perdão aí por essa falha. Eu vou aproveitar para fazer alguma brincadeira que o sionismo derrubou, né? Mas, enfim, eu consegui acompanhar boa parte do que vocês estavam falando. Fico mais do que grato, né, pela oportunidade de falar. Vou tentar responder, né? Eu sei que a gente já está aí para um final de live, mas eu vou tentar responder sobre o que as perspectivas mudaram. O que eu posso dizer é que minha proximidade com o ativismo modificou essa perspectiva do doisladismo, né? A ideia de que, mas o Hamas também não quer paz, porque se os dois lados colaborassem e por aí vai. E hoje em dia, sabe, a minha perspectiva principal é que condenar o Hamas teria o mesmo efeito de condenar um escravo que escapa da senzala e mata todo mundo na Casa Grande. Mesmo que eventualmente vá matar criança, mesmo que eventualmente vá matar um civil, eu acho que não dá para condenar quando a gente está numa situação de oprimido versus opressor, né? A maneira como que se expressa, né, essa violência. Violência essa que, inclusive, é legitimada pelo direito de resistência, né, previsto no direito internacional. A gente sempre tem que deixar isso em consideração. E eu acho que isso é mais do que fundamental, sabe? Eu jamais conseguiria condenar um judeu que escapasse de Auschwitz e decidisse, né, matar alemães quando ele sai daquela situação de opressão. Da mesma maneira, não dá, né, para falar sobre uma força, né, como o Hamas, que é formada majoritariamente por pessoas órfãs, pessoas que ficaram, né, órfãs por conta do Estado de Israel e que exercem, sim, com todos os seus problemas, com as divergências ideológicas que eu tenho com relação
ao Hamas, que eu coloque, né, em pé de igualdade, ou equipare, né, aquilo que ele faz e aquilo que Israel, que se coloca como um Estado democrático de direito, que se coloca como a única democracia do Oriente Médio, faz, né, que é a prática de genocídio, que é a prática de expansionismo, que é a prática de colonialismo, que é a prática de racismo institucionalizado, que é a prática de apartheid. Então, eu acredito que essas foram, né, as mudanças principais. Eu tenho me envolvido muito com a questão palestina, eu tenho me sensibilizado muito. Atualmente, o que eu pesquiso no mestrado é justamente o pacto da branquitude dentro do Poder Judiciário, eu estudo relações étnico-raciais, entender essas perspectivas de relações étnico-raciais. Quando eu estou falando da questão palestina, eu acho que a gente tem ali, né, um exemplo daquilo que é a dominação do norte global contra o sul global, a gente tem um exemplo do que é colonialismo, a gente tem um exemplo do que é a manipulação da mídia, a gente tem um exemplo do que é a manipulação da justiça, dos mecanismos internacionais, mas a gente também tem um exemplo do que é resistência, a gente tem um exemplo de um povo que é resiliente, de um povo que sofre tentativas inúmeras de limpeza étnica, de desvinculação, né? A gente vê esse projeto sionista, a fabricação da maneira como é feito. Eu acompanhei também o caso dos estudantes da USP que estão passando, né, por um processo agora, uma tentativa de um processo administrativo para conseguir o jubilamento deles, única e exclusivamente porque eles pediram boicote da Universidade de São Paulo, né, as parcerias com universidades israelenses, e tem que boicotar sim, porque a gente nunca viu, né, tanta falsidade, falcatrua acadêmica, tal como as universidades israelenses fazem, falsidade arqueológica, são as faculdades de direito tentando buscar brechas no direito internacional para justificar a ocupação e a apartheid. Nós temos que nos posicionar e não dá mais para ficar com dois ladismo. Não dá mais para se posicionar, porque os dois lados são iguais, porque um lado tem que ceder e o outro tem que fazer a paz, quando a gente tem um lado que está flagrantemente desobedecendo as normas de direito internacional, um lado que está flagrantemente inventando fake news, quando a gente vê um lado que tem dinheiro e que paga para que jornalistas vão lá fazer propaganda, mas esses jornalistas não vão colocar a hashtag publi quando eles postarem as fotos que eles colocaram lá, eles não vão colocar que é jabá. Então a gente tem que levar isso em consideração, porque não dá mais, depois dessa quantidade imensa de pessoas mortas, né? E aqui parafraseando, né, a fala do Daniel Levy, que era um israelense que atuava como propagandista do governo israelense, que falou: se a gente fazer 1 minuto de silêncio para cada um dos irmãos Bibas, mas fazer 1 minuto de silêncio para cada uma das crianças palestinas mortas, a gente vai ficar 300 horas aqui fazendo 1 minuto de silêncio. Não dá mais para equiparar isso, né? Então, eu acho que essa perspectiva, né, e o que tem me deixado aí tão forte nessa causa, tão apegado a essa causa, né, sensibilizado, porque é muito difícil trabalhar com isso, é muito difícil manter a postura profissional, é muito difícil olhar isso de uma forma completamente racional, esquecer que existe uma humanidade dentro de nós que vai para além do trabalho que a gente exerce. Eu acho que é isso, né, que fundamentalmente assim entrou em mim de uma maneira que eu acho assim que eu tenho e é meu dever, né? E não porque eu não sou árabe, eu não sou palestino, né? Eu não sou judeu, mas eu sou um ser humano humanista que é impactado por essa causa e que acredita que é dever de todos nós lutarmos pela autodeterminação desse povo, porque há pouco tempo atrás, quando a gente assiste filmes sobre o nazismo, a gente fica perguntando: nossa, mas como é que as pessoas viam isso e deixavam acontecer? Por que ninguém se posicionava? A gente está vendo o genocídio sendo televisionado, sendo postado, crianças mortas que todo momento aparecem, e a gente está deixando acontecer. E isso não pode mais ocorrer. Então a gente tem que se posicionar sim, se posicionar para que o Estado de Israel seja visto sim como um pária. E isso não é antissemitismo. Isso é busca de uma justiça contra o povo que tem negado o seu direito à autodeterminação, que tem negado o seu direito a recursos básicos, que tem negado o seu direito à dignidade. E é assim que a gente tem que se posicionar. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigado. Pela presença. Muito bom te receber aqui, mas a gente precisa realmente encerrar. Então, essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Nós esperamos vocês.
sem ser semana que vem, que é carnaval, que a gente vai dar um tempinho, né, na outra semana, nos canais aqui que nos retransmitem. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dallalana, Juan Carvalho, Júlia Caldas, e contamos também com a participação de Mohamed Ali, do Comitê pela Paz na Palestina, contra o apartheid e o genocídio. Lembrando, quem puder também compartilhar esse programa nas redes sociais de vocês, curtir lá nossa página no Instagram, @Oriente Médio em Revista, e seguir nos acompanhando nos próximos dias. O programa também é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Valeu, gente, boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.